Neste vídeo, uma breve reflexão sobre a crescente busca dos fiéis pela justiça terrena para resolver questões entre irmãos. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Quando os primeiros processos judiciais entre irmãos em Cristo começaram a surgir, ficamos surpresos. A situação está se agravando muito mais, pois encontramos grandes líderes evangélicos movendo ações judiciais contra seus próprios irmãos em Cristo. Trouxe à lembrança um trecho da carta que o apóstolo Paulo enviou aos irmãos de Corinto, tratando justamente disso. Se algum de vocês tem alguma coisa contra outro irmão, como se atreve a ir à justiça e pedir a um tribunal pagão que decida a questão, em vez de levá-la aos santos para decidirem quem de vocês está certo? Vocês não sabem que os santos irão julgar o mundo? Assim sendo, se vocês vão julgar o mundo, por que é que não podem decidir nem mesmo essas causas menores sem importância entre vocês? Vocês não sabem que nós, os santos, julgaremos até mesmo os anjos? Portanto, vocês deveriam ser capazes de resolver seus problemas aqui na Terra com toda facilidade. Por que então ir a juízes de fora, que nem mesmo são da igreja, para resolver uma questão entre irmãos? Estou tentando dizer isso para vocês sentirem vergonha. Por acaso não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essas disputas? Mas em vez disso, um irmão processa o outro e acusa seu irmão em Cristo diante de descrentes. Só o fato de existirem tais questões entre vocês já significa uma verdadeira derrota para vocês como servos de Cristo. Por que não sofrer a injustiça? Seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos são os que erram, causando injustiças e prejuízos a outros, e isso contra seus próprios irmãos.
No vídeo de hoje, eu trago para vocês a decisão em segunda instância de um processo movido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, na pessoa de seu presidente, Ailton José Alves, contra 2 de seus membros, Giovanni e Sivaldo. Antes de divulgar o veredito, da segunda instância, eu vou recapitular rapidamente os fatos para vocês, tá? No início de 2022, no ano passado, eu trouxe um assunto aqui no canal sobre um pastor presidente de uma grande igreja pernambucana que acionou a justiça contra 2 membros. Então, os envolvidos no caso são Ailton José Alves, pastor presidente da IEADPE, Giovanni Cardoso e Sivaldo Freitas, ambos membros da denominação. Então eu conversei com os 2 processados pela igreja, na pessoa do pastor presidente Ailton José Alves, quando eles esclareceram os motivos da desavença entre eles e o pastor. Eu repostei essas 2 lives em questão no dia de ontem, tá aqui no canal repostada, tá? Estão aqui repostadas essas 2 lives. E a IEADPE pediu a condenação, dos 2 querelados, mais 40 salários mínimos. E a queixa-crime era contra a honra, difamação, artigo 139, artigo 141, tal, do Código Penal, pelo fato dos 2 acusados terem postado vídeos refutando as atitudes do pastor presidente da IEADPE nas funções que ele exerce como presidente da denominação. Eu achei o assunto relevante, por isso eu trouxe aqui no canal, pois vindo de um pastor, nós esperamos atitudes mais cristãs, como aquelas advertidas pelo apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 6, no 1 ao 8. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da sua igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Eu digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra um outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. 1 de Coríntios 6, do 1 ao 8. No dia 11 de março de 2022, o juiz proferiu a sua decisão sobre o processo movido pela IEADPE contra 2 de seus membros. E as palavras do juiz foram as seguintes: em suma, com os depoimentos, vídeos e documentos trazidos ao processo, convencido estou da absoluta isenção de ânimo dos querelados, no caso Giovanni e Sivaldo, em atingir a honra objetiva da secular Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual todos, direta ou indiretamente, fazem parte. Não se verificou fato concreto e específico determinante da ofensividade à reputação da querelante que pudesse, obrigatoriamente, resultar na configuração dolosa do crime de difamação.
Não há dúvida quanto à efetiva ocorrência dos fatos e sobre análise, porém a tipicidade não se concretizou, sendo impossível, portanto, a condenação pretendida por ausência de uma das três elementares do crime, a tipicidade conforme restou evidenciado. Pressuposto, e pelo muito mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão condenatória da querelante, no caso aqui aí é a DPE na pessoa do pastor Ailton José, e por conseguinte absolvo Giovanni Cardoso de Farias e Sivaldo Eugênio de Freitas das acusações que lhes são feitas, tudo de acordo com o artigo 386, inciso 3º, não constituir o fato infração penal. Publique-se, registre-se, intime-se e, após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa no livro de tombo. Arquive-se. Recife, 15 de março de 2022, juiz de direito, Albride Lima Barros Filho. Não conformado com a decisão do juiz, o pastor Ailton José Alves, representando a IEADPE na Justiça, recorreu da decisão em segunda instância. E é isso que eu vou trazer hoje para vocês. A decisão em segunda instância, publicada no dia 9 de março do corrente ano, agora de 2023. E diz assim: deve ser mantida a sentença absolutória, fundamentada no sentido de que, no caso concreto, no conteúdo dos 5 vídeos objeto da queixa-crime, publicados na plataforma de vídeos online YouTube, não se verificou o fato concreto e específico determinante da ofensividade à reputação da querelante, no caso aí a DPE, que pudesse obrigatoriamente resultar na configuração dolosa do crime de difamação. A sentença recorrida é a que melhor se coaduna com as provas dos autos, razão pela qual a manutenção da absolvição dos apelados é medida que se impõe. Ou seja, pessoal, aí a DPE, na pessoa do pastor Ailton José, mais uma vez perde esse processo movido contra 2 de seus membros. É isso, pessoal, atualização aqui deste caso trazido no canal no ano passado, ano de 2022. Justamente quando, nessa semana que eu li esse post da doutora Thaís, eu recebi um processo judicial que um irmão está movendo contra o seu próprio pastor por este motivo mesmo de abuso de autoridade. O fato aconteceu em outubro de 2022, num culto de ceia, numa cidade do estado do Pernambuco. É uma cidade, não é na capital, no templo central. Certo é que o pastor presidente é o Ailton José, mas o pastor direto desse membro que sofreu esse constrangimento é de uma congregação. Ele disse que numa reunião de ceia, em outubro de 2022, a igreja estava lotada, cheia de convidados de Olinda, Recife. Estava a família toda dele, esse irmão, esposa, familiares, filhos, estavam todos ali reunidos. Vocês sabem que no culto de ceia, normalmente, está mais cheio mesmo, porque as pessoas fazem um esforço para estar ali uma vez no mês para cear. E nesta ocasião, o pastor daquela congregação, que estava dirigindo o culto, com o microfone na mão no púlpito, chamou 2 irmãos e apresentou esses irmãos à igreja, dizendo que aqueles irmãos faziam parte de uma comissão de disciplina. E nisso ele pediu para que esse irmão que estava ceando, no culto de ceia, sentado ali, família inteira dele ali, pediu para que ele ficasse de pé. Esse irmão, ele diz no processo que ele obedeceu, que ele vê a figura do pastor como uma autoridade espiritual, respeito, ele ficou em pé. E então, diante disso, o pastor falando no microfone,
E ele pediu de forma grosseira para que o irmão ficasse de pé. E isso na frente de uma igreja lotada, ele começa, para vocês perceberem como existe abuso. Isso sempre existiu, essas situações. Antes existia mais ainda. Só que a diferença, gente, é que hoje a atitude, a reação das vítimas são diferentes. Antes, a maioria ficava, deixava, chorava, mudava de igreja, aceitava, esperava a justiça de Deus. Hoje o povo está um pouco mais impaciente. O que eles fazem? Agora está procurando a justiça comum aqui da terra. Foi o que esse irmão, eu vou relatar mais para frente o que ele fez. Esse irmão ficou em pé e o pastor começou a fazer o quê? Com um tom atípico, ele fala no processo, ou seja, de uma forma que ele não é diferente que ele fala normalmente. E começou a gritar de forma escandalosa, dizendo que quem mandava ali naquela igreja era ele, o pastor. O juiz daquela igreja era ele. E disse mais, e se por acaso eu for preso, precisar, né, no caso de um advogado, não é para chamar esse irmão. O irmão em pé, a igreja inteira olhando. Pensa a cena, gente. O constrangimento. Em qualquer reunião já seria constrangimento isso. Imagine numa ceia, né? Ou seja, que a gente deveria estar, normalmente está muito mais espiritualizado, né? Então ele começou a fazer esses dizeres que falou que se por acaso ele fosse preso, não era para chamar esse irmão, para defendê-lo, era para deixar ele lá na cadeia. E concluiu o assunto. Fizeram oração, terminou o culto. O que o irmão fez? Ele tentou contato com esse pastor da congregação dele para entender o motivo desse destempero. Ele tentou por reiteradas vezes, não conseguiu. E como a congregação estava grande e quando acontecem uns assuntos, uns fatos atípicos assim, vocês sabem que esses assuntos correm e correm muito rápido por conta do advento dessas novas tecnologias da internet também. E os irmãos começaram a querer saber o que aconteceu, qual foi o desdobramento. E provavelmente esse irmão que moveu o processo falou, não tive retorno, não consegui conversar. Então o que os irmãos fizeram? Foram para a casa desse pastor, falaram, pastor, o que está acontecendo? O que aconteceu aquilo ali? A gente precisa de uma explicação, o que foi aquilo? Aí diante disso, o que o irmão fez? Ele não teve retorno, ele se sentiu constrangido, super constrangido. E aí ele, como ele não conseguiu falar com o seu pastor direto, líder direto, ele foi até outra instância, ele foi até Recife, a central, marcou uma reunião com o secretário, com o vice-pastor, e lá o secretário e o vice-pastor falou, vocês são membros, vocês são irmãos, vocês vão resolver isso lá. Né? Então o que aconteceu? O irmão vítima, que é advogado de profissão, ele marcou uma reunião com o pastor que foi grosseiro com ele. Aí foi na casa dele, estava a esposa dele, foi a esposa da vítima, a esposa do agressor, né? Estavam os dois casais conversando e ficou acertado o quê? Que na ceia do outro mês, de novembro no caso, o pastor ia se retratar perante a igreja, da forma destemperada que ele tratou o irmão. Ou seja, na ceia de outubro aconteceu o caso, e na ceia de novembro iria haver a retratação. Porém, essa retratação que deveria acontecer em novembro não aconteceu até hoje. Então esse irmão, diante disso, ele moveu um processo alegando constrangimento e humilhação. Ele quer uma reparação moral e ele está pedindo 30 mil reais de indenização por danos morais. Então, pessoal, esse relato que eu fiz rapidamente aqui é de um caso que diz respeito ao que a doutora Thaís Amorim trouxe nessa semana. Então coincidiu dela postar isso e acontecer esse caso, receber esse processo. Porém, gente, agora eu falei de um abuso espiritual entre irmãos, pastor, membro. Agora eu vou falar sobre um outro aspecto de abuso espiritual, mas num outro ambiente que não é a igreja. Provérbios 27:12. O avisado
vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Cada vez mais pessoas estão acionando a justiça, e eu estou trazendo aqui casos específicos de Assembleia de Deus, de igrejas evangélicas, para vocês entenderem o que leva, né, uma pessoa a procurar a justiça secular e não aguardar a justiça de Deus. Então, para evitar processos aí, né, porque processos pode ser que venham, né, não tem isso, quando um não quer, dois não briga. No processo não é bem assim. Tem gente que vai, por mais que o pastor, o líder aí, não tenha dado mancada nenhuma, a pessoa vai procurar a justiça. Mas dos casos que chegaram até mim, até agora, a gente percebe que se o pastor fosse um pouquinho mais preparado, tivesse um pouquinho mais de inteligência emocional, esse processo teria sido evitado. Então, gente, como eu falei para vocês, esse caso aconteceu em São Paulo, capital paulista. Foi no ano de 2020, não é recente, tá? 2020. O que acontece? Essa moça, ela nasceu na Assembleia de Deus. Pai dela, a família dela da Assembleia de Deus, há 50 anos, a família já membro da Assembleia de Deus. E vocês sabem que nasce na igreja, entra aí no grupo das crianças, vai nos adolescentes, escola dominical, congresso, participa de tudo. É uma família assim, típica, que participa de todos os departamentos há muitos anos. E no decorrer dos anos, ela foi ficando adulta, ela decidiu conhecer, assim, respirar outros ares, conhecer meio que o mundo, mas ela não deixou a igreja. Então o pastor, até então, ok, a atitude do pastor, ele começou a aconselhar, né, para que ela não deixasse as lições, os costumes, as crenças bíblicas. Mas chegou num limiar onde esses conselhos começaram a tomar um tom de assédio. Ela começou a se sentir incomodada com essa preocupação do pastor em relação à vida dela. E ela disse que, como ele falando não resolveu, esse pastor começou a assediá-la, no sentido, não sexualmente, assediá-la no sentido religioso, dela não agir assim, acolá, usos e costumes, através do Facebook. Então ele começou a entrar, ficar fiscalizando as fotos que ela postava, o traje que ela estava. Então ele começou a acusá-la dela estar se vestindo de forma sensual, postando fotos assim. E ele também, o que ele fez? Teve o casamento dela. Ela casou na igreja. E na hora de entrar o noivo, porque normalmente, né, tem uma música para daminha, para florista, para os padrinhos. Na hora que foi entrar o noivo, soltou uma música, assim, diferente de música de um casamento, igreja, aleluia, glória a Deus, Assembleia de Deus. O hino do Corinthians. Para o noivo. Provavelmente o noivo seja corintiano. E soltou essa música. Então isso daí já incomodou mais o pastor. O pastor que já estava incomodado com a postura, com as atitudes dela, somando as fotos sensuais do Facebook, os outros comportamentos, que ela mesma disse que ela estava querendo respirar outros ares, conhecer, né, porque ela cresceu ali, aquela necessidade que alguns filhos de crente têm em certo momento da vida de, né, ultrapassar os muros, né, delimitado ali para um cristão. Aí tá, isso aí o pastor já foi ficando incomodado. Mas o pastor foi além. Ele criou uma comunidade no Facebook. Isso, ele criou uma comunidade no Facebook. E essa comunidade, veja bem,
Ó, comunidade na rede social Facebook, esse pastor criou essa comunidade para advertir os consumidores a respeito. Olha, veja bem, gente. Essa moça trabalhava numa empresa, ou trabalha ainda, não sei, trabalhava numa empresa. O pastor vai lá no Facebook, cria uma comunidade para falar mal da empresa que essa menina trabalha e falar mal da vida profissional dessa menina. Ai, gente, assim, como eu falei no início, eu despreparo. Tem tempo para fiscalizar. Se eu fosse a esposa desse pastor, eu ia estar com o pé atrás. Fiscalizando o traje, se tá sensual, se não tá. Cria uma comunidade do Facebook para falar da empresa, do trabalho dessa menina. Olha como eles colocaram aqui, ó. O réu criou comunidade no Facebook para advertir os consumidores a respeito das práticas ilegais de empresa da qual a vítima, a autora do processo, é funcionária. Críticas acirradas que extrapolam o limite do direito de reclamação, escalando da reprovação à atuação profissional da vítima, da autora, a ofensa pessoal. E detalhe, o réu, no caso o pastor, que ele na qualidade de administrador dessa comunidade, desse grupo aí do Facebook, ele permitiu que fossem proferidas diversas ofensas para essa menina, o que foi agravado pela divulgação não autorizada da imagem da autora, ou seja, ela não é uma pessoa pública, porque uma coisa é a gente colocar uma foto, tecer comentários de uma figura pública. Aí a pessoa é pública, ela não. Ela é uma pessoa comum. Então ele cria uma comunidade, coloca a foto da menina, tece comentário contra a empresa, contra o trabalho dela e ainda permite que outras pessoas comentem e falem mal dessa menina. Então, no processo a gente vê ainda que tem ofensa à honra e à imagem dessa jovem, decorrente das palavras de baixo calão proferidas pelo réu em sua página do Facebook. Peraí, gente, a gente está falando, não é de uma pessoa comum, a gente está falando de um pastor. Ele perdeu ali o norte, ele está sem noção do papel dele. Ele se perdeu. Esse zelo tá passando uma má impressão muito grande, muito feio isso daí. Tem muitos vídeos aqui no canal, vocês sabem, os mais antigos, que eu falo desse despreparo pastoral. Não é só na Assembleia de Deus que tem esse despreparo. Normalmente a gente encontra mais em igrejas neopentecostais, né? Igrejas já tradicionais, históricas, a gente não encontra, não é que a gente não encontra equívocos, claro que encontra, mas só que as pessoas são mais preparadas, os pastores, porque tem um estudo, tem aconselhamento, tudo focado para a carreira que ele vai seguir, que é do pastor. Então evita vários tipos de problemas. Aí tá, e vocês acham que parou por aí? Não. Eu falei agora foram as ofensas de forma virtual pelas redes sociais. Não contente, num domingo de culto à noite, vocês sabem, eu acho que é à noite, né? Eu só sei que foi no dia 30 de agosto de 2020. Eu fui lá no calendário e eu vi que é um domingo. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando. O irmão Geraldo, ele fala de Curitiba, ele é mineiro, mas mora no Paraná desde 1964, o irmão Geraldo tá sempre aqui com a gente. E o irmão brasiliano, ele falou, aí já acho provocação, não tomando partido de nenhum dos lados. O pastor, por outro lado, mostra despreparo nas suas atitudes. Então, gente, eu também, tá aqui marcadinho, ia falar depois, mas a menina também, hein?
Porque, por mais que ela ame, o marido dela ame o Corinthians, ela sabe, gente, ainda mais que ela nasceu na igreja. Não orna, né? Música do Corinthians, casamento, ok. O pastor tava lá pra fazer o casamento. Solta a música do Corinthians, gente. Parece que era pra pirraçar mesmo. Então, você percebe nas entrelinhas ali no processo, eu peguei duas partes do processo, nas entrelinhas que eu percebi que já havia um atrito entre as famílias. Porque ela fala que o pai dela trabalhou muitos anos de forma não remunerada, que havia disputa por poder, e o pai dela está desviado hoje da igreja. Então você percebe que existe algo anterior a isso, uma picuinha ali, uma pirraça. Isso aí não foi tratado, isso aí foi crescendo e começou pirraça, né? Pirraça, coisa de criança, mas a gente está falando de dois adultos. E entre esses dois adultos, um pastor, que não podia ter entrado nessa pilha, né? Aí o que acontece? Nesse culto, o pastor, não sei qual foi o estopim. Gente, eu tô chupando uma bala porque minha garganta, eu vim de uma crise muito forte de sinusite, terminei meus antibióticos agora, então a parte respiratória ainda não tá muito boa, tá? Ele chegou num culto e falou assim, eu vou ler na íntegra o que tá no processo, tá? Vou falar aqui publicamente e não estou nem aí para as consequências. Vamos parar todos na delegacia se quiser, mas vou falar. Estava revoltado. Sabe aqueles pastores que pegam microfone para fazer desabafo? Então, ele fez isso num culto de domingo. Aí o que ele fez? Ele atacou a família dessa moça. Palavras do processo. Denegrindo sua imagem perante a comunidade evangélica, mencionando que a família da autora acarretou muitos problemas para ele, para o pastor, que era uma família tribulosa, uma linguagem bem pentecostal, né, gente? Que era uma família tribulosa, que era melhor nem frequentar a igreja, essa família. E que a autora é uma rebelde que postava fotos sensuais nas redes sociais. Gente, foi isso. Então já teve aquele atrito, virtualmente, via redes sociais. E agora o pastor perdeu o controle emocional às estribeiras e despejou tudo isso daqui. Eu tô lendo aqui os comentários. O irmão brasiliano falou que os grandes prejudicados serão os demais membros dessa igreja, pois esse tipo de situação não agrega, só dispersa. Sim, gente, mas imagine lá no culto. Esse pastor, ele não citou o nome da menina. Mas, pelo contexto, para quem convive no dia a dia, todo mundo sabia de quem que ele estava falando. Então, a menina ficou sabendo. Vocês sabem que não tem como segurar isso. Mesmo porque, outro detalhe, transmissão do culto. Tem uma prova. Ela não precisou correr atrás de testemunha para levar lá que foi caluniada, difamação, não. Ela tinha o vídeo. Ela entregou na mão do advogado. Ai, gente, tem tanta coisa para falar sobre. Ai, meu Deus do céu. Qual foi a atitude dessa menina? Ela procurou a justiça, porque ela se sentiu envergonhada, porque ali o pastor já não falou mais só dela, falou da família, falou da mãe. E eu nem sei se o pai está desviado depois disso, ou foi antes, não sei. Ela procurou a justiça. E eu coloquei aqui, ela pediu 50 mil reais por danos morais. Então, ela alegou que diante dessa humilhação, em relação a ela, a família dela, ela não pode mais frequentar a igreja, os cultos. E ela, além de não poder frequentar os cultos, que não tem mais clima, ficou um negócio estranho, ela teve o afastamento de todo o círculo de amizade. Então, teve 2 prejuízos, segundo ela. Ela não tem mais cara para ir para a igreja e ela também não está com contato com o seu círculo de amizade, teve esse rompimento.
Ivo Gomes, Pai Senhor, irmão Ivo. Irmão Ivo também está sempre aqui com a gente. Ele fala que não importa de qual denominação, fazendo cerimônia nupcial de membro com esse nível de espiritualidade, bem feito. Às vezes cada ovelha tem o pastor que merece e cada pastor tem o que merece. Então, gente, eu até coloquei aqui no meu comentário queda de braço, falta de bom senso dos dois lados. Você percebe a falha aí, não de um lado de uma só pessoa, não. Dos dois. Os dois. Mas quem ali é o adulto da questão? Os dois, sim. Mas tô dizendo aquela hierarquia religiosa. Pastor, ele não poderia cair na tentação de entrar nessa pilha, né? Vamos ver uma outra aqui, ó. O irmão J.C. Cruz. Sou pastor desde 1993. Pastoreei mais de 30 igrejas nesse período. Atualmente, quando alguém se aproxima de mim e diz ser pastor, eu me distancio no mesmo instante, não generalizando, me perdoe. Sim. Aí, gente, ela procurou a justiça. Então, com certeza, ele foi notificado. E um detalhe, eu achei interessante que a juíza, ela colocou numa sacola só o pastor e a igreja. Esse processo processou a igreja. Ora, Silvana, mas não foi o pastor que falou? Não foi a igreja, foi o pastor, porque a juíza processou a igreja. Porque ela entende que o pastor é subordinado à igreja. Ou seja, mais um motivo para as igrejas selecionar melhor os seus pastores. Porque ela vai responder por atitudes dos pastores. Entenderam, gente? Então, a igreja, o pastor procuraram, né, um advogado para defender. Aí eu vou contar para vocês daqui a pouquinho a contestação da igreja, tá? A defesa, o que eles alegaram em relação às acusações. Tá. Primeira coisa que a igreja, né, o pastor, o réu alegou: a liberdade de organização religiosa prevista na Constituição. Ninguém está falando de liberdade religiosa aqui, que foi impedido. Não. Eu acho que não se encaixa essa contestação. Porque ele não foi impedido, ela não estava impedindo nada. Ele fez o culto, ele pode fazer o culto. Não acredito que se encaixe aqui. Mais para frente eu volto aqui nesse assunto para vocês entenderem o meu pensamento. E sendo certo que compete à igreja a forma de organização de seus cultos. Sim, compete à igreja a forma de organização dos seus cultos, mas não a forma ignorante, grosseira, né, gente? De sorte que, ao fiel insatisfeito com os ideais da igreja, buscar outra instituição religiosa. Engraçado, né? É fácil colocar para fora, né? Um sacrifício para colocar para dentro. E venha, Jesus, venha, aceite a Jesus. Aí tem discipulado, aconselhamento, tal. Para daqui a pouco, ó, qualquer coisa vai para fora. Diálogo, né, gente? Não é assim. Não pode ser extremado o negócio desse jeito. Tá, então, primeira coisa. A defesa da igreja do pastor alegou liberdade de organização religiosa prevista na Constituição. Alegou também que compete à igreja a forma de organização de seus cultos, de sorte que o infiel insatisfeito com os ideais da igreja buscar outra instituição religiosa. E ele também usou o exemplo da autora em seu culto. Olha só, gente. Ele falou que, por mais que ele não citou o nome, ele usou o exemplo dessa autora no culto para que os demais fiéis não venham a se desviar. Ou seja, ele falou um monte, tipo assim, ó, não faz igual não, senão eu vou te passar vergonha aqui. Quando, na verdade, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é a ameaça, não é isso, né? Mas tudo bem, isso aí a gente fala mais tarde. Ele apontou ainda que o nome da autora não foi mencionado no culto. Depois a gente vai ver o que a juíza achou disso.
Ele salientou que a autora profanou o sagrado, abandonou suas crenças e costumes para buscar novos ares. Gente, eu também concordo. Eu também nasci na Assembleia de Deus e você percebe aí que foi uma pirraça. Foi uma pirraça, né? Na igreja, gente, soltar... Eu já acho meio estranho na festa, normal lá. Imagina, não sei, não orna, gente, com a cultura, com os costumes da Assembleia de Deus. Eu já achei realmente... ela exagerou um pouquinho. Então ele fala aqui que ela profanou o sagrado, abandonou os costumes e suas crenças. E também fala aqui, durante a defesa, que o pai aí, o patrono da autora, já foi fiel da requerida igreja e desviou-se. Aí aqui fala de novo que ela profanou com essa música do Corinthians e falou que não tem prova nenhuma de existência de danos morais. E ele fala também, a defesa, da ocorrência de ofensas dirigidas à igreja e aos pastores, que houve uma reação, com certeza, né, a vítima lá no caso, esperneou, né? E aí, aqui que eu falei pra vocês, os fatos narrados pela autora decorrem do vídeo cujo link foi acostado. Então, teve o link, sendo absolutamente desnecessária qualquer produção de prova. Já estava ali a prova, não precisava de mais nada. Agora a gente vai entrar na decisão da juíza. Uma juíza mulher. O que ela falou? Sobre o pastor ter alegado não ter citado o nome da mulher. Porque às vezes você fala tudo, a característica. Aquela de óculos assim, a Silvana que tem uma pinta, que tem um canal, que tem isso, e só não fala o nome. Mas quando você já sabe que é a pessoa. Mas ele se prevaleceu nessa, achando que só porque não citou o nome da mulher, ele ia ser aceitado. Veja só o que a juíza falou. Em que pese o pastor não mencionar explicitamente o nome da autora, a menção a fatos indicativos que possibilitam a todos os fiéis compreenderem a quem as ofensas eram dirigidas. Tanto que a autora teve ciência dos fatos por meio de fiéis que, presentes ao culto, a lhe informaram o ocorrido. Ou seja, o que a juíza disse? Meu querido, você não falou o nome, mas todo mundo sabe quem é. Por que o pessoal que estava no culto foi para casa dela falar para ela o que aconteceu? Ou seja, todo mundo sabia que era dela. Então, esquece isso aí. Não adianta você usar isso como argumento. Não adianta, não dá. Aí outra coisa. A intenção da parte, ré, foi denegrir a imagem de uma família inteira. Ela disse que a intenção do pastor não foi denegrir só a imagem da menina, foi da família inteira. Falou que é uma família tribulosa. Então, denegriu a imagem dessa família dentro da comunidade frequentada pela autora e seus familiares há aproximadamente 50 anos. Outra coisa que chamou a atenção da juíza: não compete a este juízo analisar as questões levantadas pela parte ré em suas contestações relacionadas à profanação do sagrado, especialmente porque, tratando-se de um Estado laico, não compete ao Poder Judiciário analisar as condutas a requerente diante de qualquer que seja a religião invocada. O que ele quis dizer? Nós não estamos num ambiente religioso para você realmente profanou o lugar santo. O Estado é laico. Ela não está falando como uma religiosa. Não, ela está falando como uma juíza. Então, mas eu fiz isso porque ela profanou. Não, eu vou julgar conforme a lei, não conforme a Bíblia. Eu sou juíza, não sou pastora, não sou membro ali da igreja. Então, irmãos, a gente precisa ter essa noção. Bíblia, aleluia, glória a Deus, mas a gente está no mundo. A atitude dele foi errada, porque a Bíblia não apoia a atitude. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser manso
e humilde de coração. A atitude dele não foi mansidão. Aí não teve atitude cristã e quis alegar lá no juiz que, o cristão, o juiz falou, quero saber disso não, aqui, Estado é laico, a gente não resolve dessa maneira. O norteador, a carta magna aqui é a Constituição, não é a Bíblia. Aí, vamos continuar. O pastor, olha o que ela alegou, que o pastor tinha consciência de seus atos, tanto que mencionou em seu culto não se importar com as consequências de seus atos, inclusive na esfera civil. Não pôde nem alegar que era um simplório, que não sabia. Por quê? Aqui no começo, eu até grifei aqui, ele chegou falando assim, eu vou falar aqui publicamente e não tô nem aí, olha o vocabulário, e não tô nem aí para as consequências. Vão parar todos na delegacia se quiser, mas vou falar. Então, outro agravante aqui. O pastor tinha consciência de seus atos, tantos que mencionou em seu culto não se importar com as consequências, inclusive na esfera criminal. E a outra coisa aqui que eu tinha falado para vocês. Cumpre apontar ainda que é certa a relação de subordinação entre o pastor e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus São Paulo, o que conduz à responsabilidade civil da igreja. Preocupante, né, gente? Porque, voltando lá o versículo que eu coloquei, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. As grandes lideranças precisam levar em consideração a pessoa que eles estão colocando na frente, porque haja processo, haja escândalo. Porque o povo está procurando a justiça. Como eu falei naquele vídeo, eu penso que eles pensam assim, os que levam o irmão, o pastor à justiça. Ué, eles não estão agindo como cristão? Então, se não está agindo como cristão, também não vou agir, a gente vai resolver na justiça. Porque eu garanto que se fosse uma pessoa bem espiritual, tal, a pessoa ia ter um temor de ofender, de ir para a justiça em relação ao pastor. Se ela vai na justiça buscar reparação, é porque ela não tem respeito nenhum. Esse pastor já perdeu o respeito faz tempo. Ou essa pessoa é bem, assim, sem educação mesmo, né? Sem temor de Deus, eu quero dizer. Aí aqui, ó, o finalzinho. A finalidade principal da reparação centra-se. Reparação vai reparar duas coisas. A primeira que ela falou foi na compensação destinada à vítima, como forma de aliviar os efeitos da lesão experimentada. Então foi para ela essa reparação. Mas também tem um outro motivo dessa condenação. Olha, veja bem, gente, que vergonha. Olha isso aqui. Todavia, em determinados casos, também a função, né, essa reparação, inibitória, uma ideia aproximada à da sanção civil, que assume papel relevante, olha só, a fim de que o ofensor seja punido de tal forma a não praticar atos similares. Ou seja, você vai ser condenado, sim, para reparar o que você fez, a vergonha que você fez ela passar, mas também para você não fazer isso com outra pessoa. Aí no processo termina com uma frase, ai gente, que vergonha, né? Que vergonha para a igreja, para nós como crentes. Olha o que a juíza, não sei se ela é evangélica, se ela não é, mas ali ela não era evangélica, né? Estado laico, ali era uma juíza, olha o que ela falou. É curial, é conveniente, é adequado, ela quis dizer, que as pessoas frequentam igrejas para conseguir paz espiritual e não para protagonizar acontecimentos como o tratado nos autos. O montante é razoável também, considerando-se a expressiva capacidade econômica da igreja, que não deve permitir que pastores denigram seus fiéis. E aí, gente? Ai, Senhor, o que vocês acharam desse caso? Como eu falei, eu não dou razão nem pro pastor e não dou razão também pra menina, não. Porque foi muita pirraça dela também. Picuinha, coisa feia dos dois. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando aqui. Peraí que tá subindo
os comentários aqui. Deixa eu ver o que vocês estão achando. Não torço para nenhum time de futebol, mas os grandes líderes das poderosas igrejas, inclusive a em questão, são torcedores desse time. Inclusive, conheço um pastor presidente que é devoto. Infelizmente, já tem mesmo, gente. O irmão Ivo fala, mas as ovelhas feridas recorrendo à justiça humana, porque o clérigo se recusa a recebê-la para tratar das irregularidades administrativas e espirituais e se recusa a deixar o púlpito. Desdobramento, o irmão brasileiro, desdobramentos de ameaças, provocações de ambos os lados só prejudica, não sabemos se a igreja é autônoma. O pastor consultou a convenção que poderia ajudar no caso. Então essas outras informações a gente não tem. Como eu falei para vocês, como eu peguei no site da justiça, esse documento, esse processo está público, eles ocultaram o nome dos envolvidos, né? Então não tenho maiores informações. Só sei que é a Assembleia de Deus e é aqui em São Paulo. Então, gente, como eu falei, resumo de tudo isso daí. Nas entrelinhas, eu li o processo, você percebe que já tinha algum atrito realmente entre o pastor e essa família, né? É sabido que existem famílias numerosas, não todas as famílias numerosas são problemáticas, mas existem muitas famílias numerosas que dão trabalho, que se unem por ser muitos, tantos, e querem que o pastor leia no caderno deles. Isso aí a gente sabe, né? Eu que nasci num lar evangélico na Assembleia de Deus, que pesquiso a Assembleia de Deus, pesquiso o pentecostalismo, a gente sabe, isso é comum. Então, você percebe picuinha dos dois lados. E também salienta outra coisa, o despreparo, como eu falei, pastoral. Se pastor precisa, gente, mas aí é fábrica de pastores, como os nossos irmãos lá dos anos 50 achavam que era preparar os pastores. Eu não estou dizendo preparar, gente, no sentido de ensiná-lo a pregar, a jejuar, não. Minimamente nos conhecimentos básicos legais, para eles terem uma noção, gente. Porque, como diz a advogada, o pessoal, um grande número do povo está buscando a justiça. Aí vai virar o quê? Sendo que o apóstolo Paulo falou que a gente tinha que resolver as coisas como? Que a gente que vai julgar o mundo. Agora, toda semana vai ter processo lá. Eu vou trazer outros aqui para vocês verem. Toda semana eu vou trazer um aqui com o intuito do quê? O objetivo do quê? Dos irmãos estão almejando pastorado, para ser menos inocente nessa questão, gente, simplório. Veja que a forma que você pode falar, a forma que você não pode falar. Eu acredito que caberia, sim, um aconselhamento, mas de forma privada, para essa jovem. E garanto que se fosse uma igreja com bastante estudo bíblico, sabe aquelas igrejas que pegam um livro, aqueles do Novo Testamento, vão explorando no culto de doutrina, bastante a doutrina bíblica, a igreja já fica mais forte, mais crente, né? E se o pastor fosse uma pessoa, qual é o termo? Tem um termo que a Bíblia fala. Quando o povo não tem o que falar dele, as pessoas iam ter temor de ser mal educado com ele. Não queria de levar ele à justiça. Então tem isso também, né? Tem a falta de bom senso do lado da menina, que quis entrar na pirraça, para pirraçar o pastor. Sabia que o pastor já se incomodava com coisas menores e ela foi colocar música do Corinthians na igreja. Então você percebe a falta de tato dos dois lados aí, né? Então eu vou trazer nas outras semanas uns outros casos semelhantes envolvendo não necessariamente só a Assembleia de Deus, mas instituições religiosas, para vocês terem uma noção. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.